Olá, amados, a paz do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida neste dia. Estamos aqui pela graça do Senhor por mais uma vez, mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre as promessas de Deus, o caráter das promessas de Deus. Eu quero ler o texto, está no Salmo 19, a partir do versículo 7, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Essa recompensa é exatamente o que eu quero falar nesse dia, sobre as promessas de Deus. A nossa vida é firmada sobre as promessas de Deus. Nós vivemos esperando o que Deus vai fazer, e para a gente alcançar essas promessas do Senhor, precisamos estar de acordo com a sua santa vontade, estar no caminho certo. Tem alguns princípios nas promessas de Deus. Existem promessas que foram feitas a Israel como nação, existem promessas feitas à igreja. Muitos pregadores chamam a igreja de Israel de Deus, mas o povo de Israel era um povo distinto, escolhido por Deus, e que Deus tem um plano à parte para eles, e algumas promessas são exatamente para eles. Tem promessas de Deus que não são para a igreja. Algumas promessas são condicionais à obediência, a maioria delas é condicional à obediência. Se você fizer, você recebe. Segundo Crônicas 7,14, por exemplo, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Então, do contrário, esta é uma promessa condicional. Do contrário, se o povo de Deus, que se chama pelo nome dele, não orar, não se humilhar, não se arrepender, não buscar os seus caminhos, não serão perdoados, não receberão a bênção do Senhor, porque essa bênção é condicional. Então, algumas bênçãos do Senhor, algumas promessas são condicionais. Algumas são escatológicas, tem promessas que vão se cumprir só no final, nós não vamos vê-las. Somente aqueles que estiverem no final de todas as coisas vão ver certas coisas acontecerem que estão na palavra de Deus, que são escatologia, são doutrina das últimas coisas. Algumas promessas são únicas e pessoais. Tem promessas que Deus prometeu só para uma pessoa. Tem coisas que aconteceu só uma vez. Por exemplo, Pedro andou sobre as águas. É o único homem que a Bíblia conta que andou sobre as águas. Nunca mais alguém andou sobre as águas. Então são coisas que só acontecem com uma pessoa e uma vez somente. Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. E todas as promessas devem estar embasadas pela palavra de Deus, pela Bíblia. Nós devemos esperar somente aquilo que Deus prometeu. E algumas promessas já aconteceram. Por exemplo, o advento do Messias era uma promessa, até ele vir nascer da Virgem, crescer e cumprir o seu ministério e morrer na cruz do Calvário. Então já se cumpriu. Outrora foi uma promessa, mas hoje em dia já se cumpriu, né? Há 2000 anos atrás. Agora, o que é promessa? Promessa é um ato amoroso por meio do qual o Senhor Deus estabelece um compromisso fiel e santo com os seus servos. Deus espontaneamente fez promessas para o seu povo. Ninguém pediu nada, Ele espontaneamente prometeu muitas coisas e tem cumprido em nossas vidas aquilo que nós cremos, tudo de acordo com a nossa fé. Quando nós temos fé, nós tomamos posse das promessas de Deus e somos abençoados.
Quando nós obedecemos a palavra, nós somos abençoados. Quando nós plantamos, nós colhemos, porque é a promessa da palavra de Deus que todo aquele que planta, colhe. Está escrito na palavra que tudo que o homem semear, isso ele colherá. Seja coisa boa, seja coisa ruim, ele colherá, né? Então, é a promessa de Deus sobre a nossa vida. Promessas, na Bíblia, é um dos temas mais preciosos que existe na palavra de Deus para todos nós. Em qualquer circunstância da vida, somos dependentes das promessas escritas na palavra de Deus e por elas somos fortalecidos. Por exemplo, Isaías mesmo, em Lamentações, Jeremias, Lamentações, primeiro ele escreveu: como está triste essa cidade desolada, queimada a fogo, seus habitantes não estão aqui mais, não tem aquela subida majestosa para o templo do Senhor para cultuar, não tem mais o culto, não tem músico, não tem cantores. Ele lamentando a tristeza que ficou Jerusalém depois do cativeiro. E por fim ele parou tudo e falou assim: sabe o que eu vou fazer? Vou trazer à memória só aquilo que me dá esperança, vou lembrar das coisas boas que Deus fez. Então, quando nós pensamos, às vezes, que uma promessa de Deus está custando a cumprir na nossa vida, puxa vida, eu estou orando há tantos anos e Deus não respondeu ainda. Lembre-se que Deus tem cuidado de você todos os dias, todos os momentos, e que a promessa de Deus tem tempo certo para cumprir. Deus tem um tempo de fazer as coisas. Então precisamos esperar o tempo de Deus para receber aquilo que Deus prometeu em nossas vidas. As promessas de Deus partem da sua vontade. Tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Nos primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis, além dos juízos divinos decretados por Deus como punição à desobediência do homem e da mulher, foi também registrado a primeira promessa em Gênesis capítulo 3, verso 15, que descortina a história da salvação do homem, cujo desenvolvimento caminha por toda a Bíblia, até se cumprir na cruz do Calvário com a morte e ressurreição de Cristo, que ao ser assunto ao céu renovou a promessa da redenção, prometendo voltar para buscar o seu povo. Então, em Gênesis 3,15 começou a primeira promessa de Deus com respeito à redenção do homem. Ele disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, esse um é Jesus, e veio o final dos tempos, quando Jesus nasceu e aconteceu tudo o que aconteceu com ele, para cumprir a promessa de Deus feita a Adão e Eva. E a promessa da nossa redenção foi cumprida plenamente pela vontade de Deus, e Jesus foi até a cruz, padeceu e morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus. Então se cumpriu tudo que Deus tinha escrito na palavra dele. No texto de Isaías, capítulo 6, o profeta se refere aos pensamentos de Deus, aos seus propósitos, seus caminhos e suas iniciativas em seu relacionamento com o homem. Ele diz assim: os meus caminhos não são os seus caminhos, mas são mais altos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. O pensamento que eu tenho a respeito de vocês é pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam, isso é, se vocês obedecerem a minha palavra. O plano de Deus é muito maior que possamos entender. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, está escrito assim, que o que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu nem ao pensamento, ao entendimento do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Deus tem coisas grandes para nós, e nós às vezes contentamos com poucas migalhas e não tomamos posse daquilo, tudo que Deus tem para a nossa vida. Vida abundante é quando nós estamos em comunhão com Deus, quando estamos obedecendo a sua palavra, nós temos vida abundante. Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É para esse que obedece a sua palavra, aquele que crê e obedece. Classe das promessas. Algumas são incondicionais. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 4, por exemplo, fala da volta de Cristo. Jesus prometeu voltar. Não há nada que impeça a volta de Cristo.
No momento certo, quando Deus der a ordem para ele vai estar descendo para buscar a sua igreja. Isso é uma promessa universal. Jesus vai voltar, queira o homem queira não queira o Satanás ou não queira, Jesus vai voltar. No tempo certo ele há de voltar, porque é uma promessa da tua palavra. Quando ele estava subindo ao céu, lá no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que havia 120 pessoas, mais ou menos, assistindo a sua subida ao céu. E quando ele foi encoberto pela nuvem, apareceram 2 anjos vestidos de branco e disseram para aqueles homens assim: ô varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir agora há de voltar, assim como vi subir. Ele voltará outra vez. E Jesus várias vezes prometeu que voltaria. Então ele vai voltar independente das circunstâncias. O triunfo da igreja, Mateus 16, 18. A Bíblia fala que a igreja, Jesus falou que sobre a pedra, sobre o seu nome, a pedra angular, ele levantaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja foi perseguida de todas as maneiras até hoje e ela prevalece. Muitas instituições terminaram, acabaram, deixaram de existir, mas a igreja de Cristo continua firme de pé para a glória do seu nome. Porque era uma promessa de Deus, a promessa de Jesus, que as portas do inferno não haveriam de prevalecer contra a igreja dele. O julgamento dos pecadores, Atos capítulo 17, 30 e 31. Ela fala assim que um dia Jesus vai voltar para julgar vivos e mortos, vai julgar todos e cada um receberá a sua recompensa. Os que fizeram o bem serão recompensados com o bem, os que fizeram o mal vão ser recompensados com o mal. Então a promessa de Jesus é que vai haver um julgamento. Não adianta pensar assim, Deus é bonzinho, ele chega lá e me perdoa. A sua chance de perdão, de conserto está aqui nessa terra. A partir do momento que fechamos os olhos para este mundo, estamos nas mãos de Deus e seremos julgados com certeza, porque a palavra de Deus promete isso, que haverá um julgamento. Outras promessas são condicionais ou dependem de algumas atitudes do ser humano. O versículo 6 do texto lá de Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, a sua conduta má, e se converta ao Senhor, que será misericordioso para com ele. Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isso quer dizer que vai chegar um tempo que nós não vamos achar o Senhor. Quando a igreja for tirada dessa terra, certamente o Espírito Santo irá também embora com a igreja, porque ele habita na igreja. Então vai ser um tempo de buscar a Deus e não se achar. Vai ser um tempo de invocar a Deus, mas ele não vai estar perto. Invocar o nome do Senhor, ele não vai estar perto. Hoje ele está perto, bem pertinho. Quando nós chamamos pelo Senhor, ele responde. Deixar o mal o seu caminho, é a vontade de Deus que cada um se converta dos seus pecados e abandone os pensamentos egoístas, a maldade do coração, e se converta ao Senhor. Converter é dar meia volta, é mudar de direção. Deus espera isso de todos os homens. Voltem-se totalmente para Deus. A vontade de Deus que todos se arrependam, que todos voltem para o seu caminho. O plano de Deus é salvar toda a humanidade, mas muitos não querem, muitos não aceitam, muitos não concordam, muitos não entendem o caminho da salvação e por isso têm rejeitado a maior dádiva do céu, a maior bênção, a maior promessa que Deus fez aos homens, que é a promessa da redenção, de comprar para si todas as nações da terra. Muitos não têm entendido isso, têm trilhado o caminho do mal. Muitos até que conhecem a palavra, não têm dado crédito a palavra de Deus, sem deixar de acreditar. 3. Promessa não depende de circunstância, nada poderá impedir o agir de Deus. Ele diz assim na palavra que quando ele age, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir a vontade de Deus, ninguém tem a condição de criticar a Deus, ninguém tem capacidade para questionar a Deus o que ele faz, por que ele faz, quando ele faz.
Ele faz o que bem quer, porque Ele é Senhor, é soberano sobre todas as coisas. Então não depende de circunstância. Em Isaías capítulo 1, verso 19, ele diz assim: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês serão abençoados, comerão o melhor dessa terra. Então depende do homem querer, depende do homem ouvir. Esse ouvir que Deus fala na palavra, Jesus várias vezes repetiu isso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Esse ouvir é muito mais do que escutar. Esse ouvir é dar crédito ao que Deus está falando, é dar crédito à palavra de Deus, ao que ela está dizendo, e tomar posse dela pela fé. É um ouvir com o coração, ouvir com o entendimento. E para quem são as promessas? Tem as promessas gerais, são para todos que creem e cumprem os requisitos da fé. A promessa da salvação, por exemplo, não se restringe a uma nação, a um povo, a um grupo de pessoas, mas a todo aquele que crê no Evangelho, se arrepender e aceitar a provisão redentora de Deus em Cristo, o sacrifício da cruz do Calvário. Essa promessa é uma promessa geral para todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Jesus e entregar o seu coração para Deus será salvo. A Bíblia diz assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando eu abro meu coração para a palavra de Deus, entrego-me totalmente à vontade de Deus, aos seus desígnios, eu estou me colocando à disposição de Deus para ser restaurado, para ser redimido do pecado, para ser tirado do mundo das trevas para o mundo da luz, para andar com Deus. Promessas individuais. As que tiveram cunho particular, exemplo, Noé, Abraão, Ana, Raabe, são pessoas que experimentaram uma promessa de Deus. Abraão, por exemplo, tinha 75 anos e Deus chamou ele no particular e falou assim, eu vou te dar um filho. Porque Deus tinha falado com Abraão assim, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, que eu vou te mostrar um lugar que você vai e eu te abençoarei. E você, de ti vai descender uma multidão de pessoas. E o tempo foi passando e Abraão não tinha filho. Um dia Abraão questionou Deus e falou assim, Senhor, o Senhor tem falado que vai me dar uma multidão de pessoas, mas eu não tenho filhos. Acho até que minha herança vai para o meu mordomo. E Deus falou assim, não, de ti vai nascer um filho que vai ser o pai de uma multidão. E Abraão creu na promessa, esperou e recebeu. Já com 100 anos ele recebeu a promessa de Deus. Sara também, sendo velha, deu à luz a Isaac e foi a bênção de Deus sobre a vida deles. Noé estava solitário na terra, a terra tinha se corrompido e um dia Deus chamou Noé no particular e falou assim, Noé, decidi que vou destruir todo ser vivo, vou destruir tudo que está sobre a terra, mas você achou graça aos meus olhos, eu quero fazer um concerto com você. Constrói uma arca e deu para ele as medidas da arca, que vou mandar chuva sobre a terra e você vai ser salvo com a sua família. E isso aconteceu, né? Porque era uma promessa. Ana estava orando no templo, chorando porque não tinha filhos, e o sacerdote Eli a teve por bêbada, foi conversar com ela e falou assim, eu não estou embriagada, profeta, mas eu estou triste, com o meu coração triste porque eu não tenho filho. Então o profeta falou assim, olha, dentro de 1 ano você vai ter um filho. E aconteceu mesmo, ela teve esse filho que foi Samuel, né? Então são promessas individuais, coisas que Deus promete a pessoas, Ele cumpre totalmente porque Ele é fiel naquilo que Ele promete. Tem promessa que é para Israel. Embora sejamos abençoados pelo fato da nação judaica ter desempenhado papel importante na história da salvação, Jesus falou em João, capítulo 4, verso 22, com a mulher samaritana, que a salvação vem dos judeus. Verdadeiramente, a Bíblia diz assim, em João, capítulo 1, no Evangelho de João, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, né? Então, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós fomos, como diz lá em Romanos, o galho enxertado na videira verdadeira. A gente era gentio, não tinha direito às promessas de Deus, mas Deus abriu
um parênteses na história para nos salvar. E nós fomos enxertados na videira verdadeira, que era Israel. Então, por isso nós temos direito à salvação. Não convém tomar promessas específicas a Israel e aplicar à igreja, isso pode nos confundir. E para a igreja, há muitas promessas implícitas no Velho Testamento e explícitas no Novo Testamento. Diz a respeito ao estabelecimento da igreja, sua trajetória como peregrina até alcançar as moradas celestes ou celestiais. O Novo Testamento todo é escrito para a igreja. É um plano de crescimento, de salvação para todo aquele que crê, executado através da igreja. Deus trabalha com a igreja. Se você é a igreja, você faz parte da igreja, você está no plano de Deus para o trabalho, para produzir fruto. Os propósitos das promessas. Primeiro, redenção. Quando Deus chamou Noé para a salvação, ele disse assim: construa uma arca. Dizem os estudiosos que aquela arca era tão grande que ela caberia todas as pessoas da época. Naquela época não tinha tanta gente assim, então provavelmente aquela arca caberia todas as pessoas que haviam naquele tempo. Só que eles não quiseram, rejeitaram a salvação que Noé ofereceu, e quando a água subiu, matou a todos eles, somente a família de Noé foi salva. Abraão, Deus disse: deixa sua terra, sua parentela, sai do meio dessa gente que eu quero abençoar a sua vida. Muitas vezes, para ser abençoado, nós temos que sair do meio, temos que sair da zona de conforto, temos que abandonar algumas coisas que não agradam a Deus, para que Deus possa nos abençoar. Ele sempre nos tira do meio para nos abençoar. Outrora éramos escravos do pecado, fomos redimidos ou comprados pelo sangue de Jesus. Deus nos tirou do meio para sermos salvos. Terceiro ponto é a direção. O propósito de Deus é conduzir os seus escolhidos em segurança e que nenhum se perca. A vontade de Deus é que nenhum se perca. Então Ele cuida de nós com muito zelo, com muito cuidado, e muitas vezes Ele até nos corrige de forma pesada para não nos perdermos com o mundo. Até mencionei outro dia, na oração da manhã, a pregação do Tiago no domingo, falando que Deus nos dá aquilo que necessitamos e muitas vezes não dá o que nós pedimos. Às vezes o que nós pedimos não é bom, nós não temos discernimento. Mas Deus nos dá aquilo que nós estamos precisando, e muitas vezes o que nós estamos precisando é correção. Antes de ser abençoado, nós precisamos ser corrigidos. Então Deus nos corrige com muito amor. A palavra diz no Salmo que Ele não nos trata como nós merecemos, mas como um pai se compadece dos filhos, assim Deus tem se compadecido de cada um de nós. Não nos trata segundo os nossos merecimentos, afastando de nós as nossas transgressões. Assim como Israel no deserto tinha a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, hoje temos a presença do Espírito Santo. Em João capítulo 16, verso 13, Jesus disse assim que enviaria o Espírito Santo, que Ele havia de nos guiar em todos os caminhos, em toda a verdade. E capítulo 14, verso 26, Jesus disse assim: quando o Espírito Santo vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Então, é a luz do nosso caminho, a direção que Deus nos dá através do seu Espírito. Nós temos caminhado sobre essa terra dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, isso que nos dá a vitória, nos leva no caminho certo. E por fim, para abençoar o seu povo, não com expectativa de teologia de prosperidade. Muitas pessoas pensam que a bênção de Deus é a riqueza, né? É ficar rico. Não a riqueza material como um fim, mas a prosperidade é muito mais do que isso. Prosperidade é uma vida tranquila na presença de Deus, com alegria, com saúde, vivendo em paz com Deus. Como Deus disse a Abraão: eu sou o seu grandíssimo galardão, anda em minha presença e sê tu uma bênção. Gênesis capítulo 15, verso 1. As promessas de Deus nos asseguram
o seu cuidado para conosco em qualquer situação. Ele sempre faz a sua parte e espera que façamos a nossa. Deus espera em cada um de nós que nós venhamos a cumprir a sua santa vontade. Ele tem um propósito. Quando você se encaixa nesse propósito de Deus, você é abençoado, você é uma bênção, como ele prometeu a Abraão, e Abraão foi uma bênção para toda a humanidade. Assim Deus espera de cada um de nós. E nós, confiados nas promessas de Deus, vamos seguir em frente firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, porque foi Ele que prometeu, e a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir em nossas vidas tudo que está prometido na sua palavra. Meus amados, que Deus te abençoe nesse dia, que essa palavra sirva para a sua meditação, em nome de Jesus.